Olá, turma, tudo bem? Então vamos dar a nossa prosseguidade, a nossa aula, de hidrologia, e nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas brasileiras hoje. Qual a importância dessas bacias hidrográficas? Aonde elas estão localizadas? Nós vamos falar também sobre os impactos ambientais dessas bacias, o que principalmente o homem está fazendo para que essas bacias, hoje elas estão sendo degradadas, tá? Vamos ver os tipos de bacias, ok? Então vamos lá. Então, as características, tá, da nossa hidrografia brasileira, tá? Ela é rica em rios e pobre em formações lacustres, tá? Então nós já vimos em aulas passadas, algumas características, alguns conceitos desses, então eu não vou entrar. Mas o nosso país, ele é riquíssimo em quantidade e qualidade de rios, vou mostrar para vocês numa imagem aí os nossos rios. Então a gente vê que nós fomos o que? Agraciados em quantidade e riqueza de rio, mas infelizmente nós exploramos muito essa quantidade. Mas a gente tem o que? Infelizmente, pobreza em formações lacustres. O que são as formações lacustres? São as formações em lagos, tá? Todo rio, todos os rios, direto e indiretamente, são o que? Tributários do Oceano Atlântico. Eles vão o que? Desaguar no Oceano Atlântico. Predomínio de foz em estuário. Domínios de rios de planalto. Por isso temos muito o que? Hidrelétricas no Brasil, tá? Rede pluvial tropical austral e rios de drenagem exorreica e perentes. Então as características das nossas hidrografias são essas aí, tá? Vamos lá. Então, nesse mapa aqui mostra o que? As principais hidrovias brasileiras. O que são as hidrovias, São como se fossem as rodovias, Então aí são as principais que são o que? Navegáveis, as principais hidrovias navegáveis do nosso país. Então, se vocês podem perceber que a maior parte estão localizadas aonde? Na região norte do Brasil, Ali a bacia amazônica, a gente vai falar dela, Ela é bastante variável, ela é uma planície, então dá para se fazer o que? Uma navegação entre as cidades, As populações ribeirinhas, elas utilizam demais o que? Os rios para navegar. E a gente pode ver no mapa também que existe outros rios estão mais em escuro aí, que poderiam, mais claro, que poderiam também ser utilizados o quê? Para a navegação, mas não são utilizáveis. Alguns desses rios aí são utilizáveis para transporte de pessoas, transporte de grãos, transporte de produtos, tá? Mas que infelizmente o nosso governo ele não utiliza essas hidrovias. Podia o quê? Utilizar muito mais, explorar muito mais. Nós somos muito dependentes do quê? Das rodovias, Infelizmente. E a gente tem um recurso aí enorme que poderia ser explorado, tá? Vamos lá. Nesse mapa aí mostra o quê? As principais bacias hidrográficas do Brasil, tá? A gente vai estudar as principais. A gente vai ver aí que existem bacias primárias e bacias secundárias. Nós vamos estudar as bacias primárias, tá? Então a gente pode ver que a maior bacia, quase a metade do nosso território é o que? A bacia amazônica, Então vamos lá. Então, os tipos de bacia, igual eu falei para vocês, tem as bacias independentes, que são as primárias, e tem as bacias secundárias. Então, a gente pode ver aí que as bacias independentes das primárias apresentam a estrutura típica de bacias hidrográficas, Elas têm o que? O rio principal, elas têm os afluentes e elas têm o que? Os subafluentes. São as maiores, são aquelas principais ali.
né? E a gente pode ver quem são: a Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins, Araguaia, São Francisco, do Uruguai, Paraná, Uruguai, né? E a gente tem as bacias secundárias. Elas são menores. Elas têm uma importância num todo? Lógico que tem. Sem ela, as primárias elas não iriam existir, tá? Então, as bacias secundárias é um conjunto de pequenas bacias agrupadas, tá? Aí a gente pode ver ali, tem a bacia do Amapá, a bacia do Nordeste, bacia, né, do Sudeste e Sul e bacia do Leste. São bacias menores, que num todo elas contribuem para o quê? Para a bacia primária. Vamos lá. Então a gente vai começar primeiro a falar sobre o quê? A bacia amazônica. Então a gente vê ali no mapa a localização dela, né? É a maior bacia hidrográfica do mundo e a maior do Brasil. Drena água em torno da metade do território brasileiro. Maior potencial, tanto hidráulico como hidrelétrico. É o quê? Quantidade de água e potência de energia, tá? Qual é o rio principal? É o rio que se dá o nome, é o Rio Amazonas, tá? Foz do tipo Missa, nós vimos qual os tipos de foz, né? Em delta e em estuário. Então o Amazonas tem o quê? Esses dois tipos de foz. Domina uma extensa área de terras baixas, que é o quê? Planícies e depressões. Por isso que a questão da navegação, né? A população ribeirinha utiliza muito para a navegação. E nasce na Cordilheira dos Andes e atravessa 7 países. Então o rio Amazônia, como a gente conhece aqui dentro do nosso país, ele não nasce no nosso país. Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, né? E atravessa 7 países até chegar onde? No nosso território. E nesses 7 países, cada país dá um nome, né, diferente para ele. Então, quando ele chega no nosso território, ele é chamado de quê? Amazonas, tá? Vamos lá. A questão da hidrelétrica de Belo Monte. A hidrelétrica de Belo Monte foi uma hidrelétrica que foi construída, ela está em funcionamento no Amazonas. Mas há muito tempo, tá? Quando começou o projeto dessa hidrelétrica, ela já começou a dar problema. Principalmente por causa do quê? Do impacto ambiental que iria sofrer aonde? Nessa localidade, tá? A gente vai ver um pouquinho, ó. Ela está localizada no rio Xingu, um dos rios importantes ali da bacia do Rio Amazônica, tá? No estado brasileiro do Pará. Ambientalistas falam que sua construção irá o quê? Reduzir o fluxo de água e degradar a fauna e a flora local. Gente, isso daí é fato, foi comprovado. Por quê? Para você construir uma hidrelétrica, você tem o quê? Que destruir uma parte o quê? Da fauna e da flora local, né? Você tem que alagar uma parte, né? Você tem que ir lá nesse desenho, você tem que represar uma parte para a água ela poder o quê? Trabalhar. Com isso, você vai danificar o quê? A fauna e a flora do local, né? E além do que, você vai dificultar também a questão da procriação de certos animais que vivem naquele local, né? Além da questão do rio, que você o rio, ele vai ter um curso completamente diferente. Então são várias coisas que, né, vários danos ambiental, né, que levam o quê? Uma construção de uma hidrelétrica, tá? Ainda mais aonde? Na floresta amazônica. Várias vezes a usina de Belo Monte ela foi fechada, ela foi embargada, ela teve um custo milionário, né, que ultrapassou aí as cotas, né? Teve propaganda no Brasil, propaganda no mundo para o quê? Não construir essa usina no Belo Monte, tá? Porque a questão da construção, gente, no norte do Brasil, ele é totalmente carente, tá? De energia, tá? Então, as principais
usinas hidrelétricas estão aonde? Concentradas na região sul, sudeste, norte e centro-oeste. Por quê? Por causa do Rio de Planalto. A gente viu que a característica do rios do norte são que rios de planície e característica de depressão. Então a própria geografia ela não favorece. Então no norte do Brasil a gente compra de fora, né? Um exemplo da Venezuela, a gente compra energia da Venezuela. Então o Brasil tendo hidrelétricas no norte do Brasil, né, na região norte, né, não precisaria a gente comprar o quê? Energia de outro país. A gente, né, teria a nossa energia, né? Então vamos lá, vamos continuar. Causar impactos socioeconômicos, né? No caso o quê? Inundar terras com a formação da represa, como eu já tinha falado para vocês. Afetar as comunidades tradicionais. Que comunidades tradicionais são essas? Comunidades indígenas. Para a construção de Belo Monte, comunidades indígenas teve que sair dali, gente. Comunidades indígenas que estão ali há séculos, desde a época do descobrimento, que têm as suas raízes naquele determinado local. E a hidrelétrica de Belo Monte é a quarta maior do mundo, sendo a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. Tá? Então ela tem essa característica aí. Vamos continuar. A gente tem a outra bacia, a do Tocantins Araguaia. Ela está localizada ali, né? A gente vê ali no centro-oeste e parte do norte do Brasil, tá? Maior bacia totalmente brasileira. Presença da maior usina totalmente brasileira, Tucuruí, Rio do Tocantins. A Itaipu não é 100% brasileira, tá? Quando a gente chegar lá, nós vamos falar sobre ela. Possibilidade de navegação ampliada como algumas obras de engenharia. Exemplos a eclusas, né? Então, por ela ser o rio, né? Tocantins Araguaia, por ser um rio de Planalto, então não pode usar para navegação. Pode, com certeza, a construção de eclusas, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um videozinho como é que funciona a eclusa, tá? Um videozinho bem pequenininho. A usina de Tucuruí foi construída com o objetivo de fornecer energia para os grandes projetos de exploração da região norte, olha só, principalmente na área de garimpo, na época que ela foi construída, lá na década de 60 e 70, tá? Sofre com o processo de apodrecimento da floresta no fundo do lago. Então, o que acontece? Onde ela foi construída, existia uma floresta, a floresta amazônica. Então, teve o quê? Que alagar aquela área, tá? E o que acontece? A floresta, com o tempo, ela foi o quê? Apodrecendo e liberando o quê? Gás tóxico para onde? Para a atmosfera. E o que acontece? Esses gases vão para a camada de ozônio, tá? Então, o que acontece? Com o tempo, esse apodrecimento, ele dá um impacto muito grande no meio ambiente, tá? Vamos lá. A gente tem a bacia do Rio São Francisco, uma bacia também muito importante para o nosso país. Então, a bacia do Rio São Francisco está localizada onde? Lá no Nordeste brasileiro. É o principal rio o quê? É o Rio São Francisco. Bacia tipicamente de Planalto. Trata-se de uma bacia totalmente brasileira, 100% brasileira aí. Navegável de Pirapora até Juazeiro. Então, é a mesma coisa. Então, é um rio de Planalto. Então, não pode navegar, não. Tem áreas que têm condições, sim, de ser navegável. Então, Pirapora, né? Acho que no Ceará, e Juazeiro na Bahia. Então, é um trecho que pode ser navegável ali. Apresenta afluentes intermitentes. Quais são as principais hidrelétricas que existem? Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso. A bacia do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, ele é conhecido, tá,
por outros nomes. O Rio São Francisco é um rio muito importante, tá? Na região nordeste do Brasil, tá? A gente vai ver aqui. Ele é conhecido como o Nilo brasileiro. Por quê, né? Comparação exagerada com o Nilo africano. Os dois apresentam o curso sul-norte, cabeceiras em áreas úmidas e atravessam áreas de déficit hídrico. Então, o que acontece? Muita gente acha que os rios só nascem, né, e correm na direção que? Norte-sul. Não, eles nascem no sul, tá? E vão em direção norte. Atravessam áreas, né, de grande... áreas muito quentes, né? Ali o Nilo, né? A área de deserto, o São Francisco, a área muito quente, a área do semiárido do sertão, né? Então, são essas características, são rios muito grandes também. Também chamado Rios dos Currais. Por quê? Em virtude do transporte e da criação de gado nas margens desde o período colonial. Então, desde lá da época, né, que começou a colonização na região nordeste do Brasil, o Rio São Francisco ele sempre foi utilizado para navegação de o quê? De alimentação de pessoas, né, do gado, né? O gado ele toma a água dele ali, né? A questão também de várias fazendas, né? Cidades surgiram na beira do Rio São Francisco, né? Então utiliza, né? O nordestino ele utiliza demais o Rio São Francisco para a sua sobrevivência. Então a agropecuária toda do Nordeste, muitas indústrias surgem o quê? E utilizam as águas do Rio São Francisco para isso daí. As grandes cidades nordestinas surgiram dali. Então a importância do Rio São Francisco para essa região. E Rio da Unidade Nacional, em função de unir a região sul e sudeste, né? Porque é a parte nordeste e a parte sudeste é o estado de Minas Gerais, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a questão da transposição do Bacia do Rio São Francisco, que é uma questão, gente, não é nova, é uma questão antiga da época de onde? De Dom Pedro II. Ele teve essa ideia, ele já era um visionário, ele achava que o Rio São Francisco deveria ter uma transposição para ajudar toda aquela área do Nordeste brasileiro, que já era uma área que é muito seca, tá? Então vamos lá. Então essa ideia ela só foi amadurecendo. Trata-se do quê? Do bombeamento de água do rio em duas áreas de captação. Então, no mapa aí, mostra essas duas áreas de captação, tá? Com o objetivo de tornar perene alguns rios temporários e aumentar a oferta de água em alguns reservatórios de água para atender essas áreas críticas, principalmente de onde? Do sertão nordestino, tá? Então, aonde que tem o quê? Aquela fartura de água, vamos fazer essa transposição para as áreas mais secas, para não acontecer o chamado êxodo rural, né? Então vamos fazer com que o agricultor, o pecuarista, ele permaneça na área dele ali, para o Nordeste crescer, deixar de ser aquele estado pobre, aquele estado miserável, tá? Há uma grande discussão em relação ao real benefício da obra. Será que realmente vale a pena? A questão dos custos, né? Porque até hoje não foi concluída a transposição. A transposição está lá parada. Já tem mais de 20 anos que começou essa obra aí, e está lá parada, né? É uma obra milionária. E uma outra coisa também. Se ela não for muito bem feita, se não for muito bem planejada, o que pode acontecer? O Rio São Francisco secar. Existem alguns rios do mundo que foi feita a transposição e hoje eles não existem mais, ou eles estão acabando. Por quê? Foi um planejamento mal feito, tá? E existem também propostas alternativas para para fazer a transposição corretamente, tá? Então vamos lá.
Então, existe, eu coloquei aqui para vocês, né, a questão, né, numa foto maior, o Rio São Francisco, né, onde que ele está ali, e onde vai ser feita essa transposição, aonde que seria? Seria o que? O eixo norte e o eixo leste, e aonde queriam essas águas aí, ok? E eu coloquei também uma coisa muito importante, quais são os pontos positivos e os pontos negativos para se fazer o que? Esse tipo de transposição. Então, a gente vamos ver lá, os pontos positivos. A segurança hídrica, que ia ter em todo o território, a irrigação, né, ia gerar muito emprego, as bacias receptoras, principalmente as menores, né, a economia iria crescer, o êxodo rural, né, ele iria o quê? Acabar, ia ter menos doença por causa da água, né, as pessoas iam ter mais acesso à água potável, ia se criar aqui uma infraestrutura muito grande para esse processo, né? Abastecimento rural, né? Por causa da economia, ia gerar uma renda muito grande para as famílias e a questão da exposição da seca ia ser muito menor. Então, existe pontos positivos na questão do que? Da transposição, mas também existe o que? Pontos negativos nisso daí. A questão de empregos. Mas peraí, como é que o emprego pode ser uma coisa positiva e ela pode ser uma coisa negativa? A questão de o quê? Para esse tipo de obra precisa de pessoas especializadas. E o povo ali da região não é todo mundo que é a questão especializada nesse tipo de obra, tá? A questão das cidades. Ia ter o quê? Um crescimento desordenado das cidades. Patrimônio cultural. Muitos lugares no Nordeste, né, são tombados pelo patrimônio cultural. E o Rio São Francisco teriam que passar por esses lugares, tá? A vida aquática, né, a fauna e a flora seriam afetadas. O desmatamento, a biodiversidade, né, tensões sociais que já existem ali de comunidades indígenas, né, ambientalistas, né, peixes, a questão da pesca, por causa do desvio, né, o que iria acontecer? A reprodução iria o quê? De alguns peixes iriam acabar. A questão dos rios, muitos rios iriam secar se não fizesse a transposição corretamente. Povos indígenas que iriam ser afetados, como eu falei, de ascensão social e conflitos. Então, gente, assim, nem tudo são flores, né? Então a gente viu ali pontos negativos e os pontos positivos. Então temos o que? A bacia do rio, a bacia platina. Vamos lá. Então trata-se da bacia mais importante do ponto de vista da atividade econômica do Brasil, tá? E também da região onde ela se encontra. Olha só, ela se encontra ali na região que no sul do Brasil e na parte o que? No sul da região centro-oeste, né? Formada por 3 bacias menores: a bacia do Rio Uruguai, a bacia do Rio Paraná e do Paraguai. O Rio Paraná apresenta 4.200 km de extensão. Então, ela é importante, tá, para aquela região ali, tanto do Brasil quanto dos países como Uruguai, Argentina e Paraguai, tá? Esses rios aí, eles são utilizados por esses países para fazer o escoamento do que? Da sua produção, tá? A gente já ouviu falar em história da bacia do Rio do Plata. É essa daqui, a bacia platina, tá? Então vamos lá, a bacia do Rio Paraná. A gente vai falar agora dessas 3 bacias aí, tá? É a bacia tipicamente de Planalto, a maior bacia em potencial hidroelétrico instalado aqui no nosso país, sem espaço para grandes intervenções. A questão das intervenções de o quê? Para ser utilizado para outros tipos de bacia, para outros tipos de hidrelétricas, tá? Tem a questão da maior usina hidrelétrica, né? Que a gente tem aqui, que é a
Itaipu. Eu até coloquei o desenho de Itaipu. Eu já fui em Itaipu, vale a pena. É um passeio belíssimo, tá? É uma bacia que foi construída na década de 70 entre quem? O Brasil e o Paraguai, né? Então, os dois países utilizam o Rio Paraná para gerar energia hidrelétrica para os dois países, né? Grande potencial perdido em relação ao transporte hidroviário, infelizmente, porque a bacia tipicamente de Planalto, então é muito complicado, tá? É impossível? Não é impossível, mas requer o quê? Um processo de engenharia muito grande, tá? Em função da construção de usinas sem eclusas, tá? Existentes por 4 países da América do Sul, tá? Então é o seguinte, como eu já tinha falado lá no comecinho com vocês, eu coloquei ali um videozinho pequenininho do YouTube, deve ter 3 ou 4 minutos no máximo, como funciona uma eclusa. É muito legal. No Brasil, nós temos eclusas? Temos eclusas. Poderíamos ter muito mais para facilitar o quê? É o processo econômico, né? A questão das hidrovias. Né? Aí eu mostrei aqui uma hidrovia muito importante utilizada aqui no sudeste do Brasil, né? Na parte, a hidrovia Tietê-Paraná. O rio Tietê, o famoso rio Tietê lá de São Paulo, que a gente só pensa no que? Sujeira, podridão. O rio Tietê, ele não nasce podridão, ele não nasce com sujeira, ele só é dentro da cidade de São Paulo. Ele é utilizado para a navegação de pessoas, de alimentos, de vários produtos. Então existe um trabalho, né? Um projeto de o que? Se aumentar, ampliar o que? A questão da hidrovia da bacia do Tietê-Paraná, né? Então ali em azul, né, mostra o que? Ele é navegável hoje em 1.700 km. A previsão é o que? 4.500, né? Ali movimentação para exportação de produtos em milhões de toneladas por ano. Hoje 6 milhões. Previsão 20 milhões. Se essa hidrovia, gente, ela for realmente o que? Posta em papel. Então a gente pode ver, olha só, em atividade vermelhinho, são pontos muito pequenos. Mas se ela for ampliada, vai beneficiar, né, uma região muito grande. Vai ser muito bom até para o nosso país, tá? Então vamos lá. Bacia do Paraguai. Então a bacia do Paraguai é tipicamente de planície. Corta a área ali do Pantanal, utilizada para a navegação. Destaque para o escoamento da produção de grão da região centro-oeste, né, que é o nosso celeiro agrícola. Então utiliza a bacia do Rio Paraguai para fazer isso daí, né? E grave problema de assoreamento que está acontecendo nos rios do Pantanal, né? Muitos rios da região centro-oeste não têm um tratamento adequado. Então sujeiras são escoadas para onde? Para o Pantanal. Então, o que está acontecendo no Pantanal? Os rios do Pantanal estão sofrendo com assoreamento dos rios. E a bacia, o Rio Uruguai faz parte do quê? Do Pantanal. Então, um grave problema que está acontecendo, que precisamos ver isso urgentemente, a questão do assoreamento, tá? A bacia do Rio Uruguai apresenta como rio principal o Rio Uruguai. O Rio Uruguai é formado da junção do rio Pelotas e Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Potencial limitado tanto para geração de energia como para a navegação. Então é uma bacia pequena, né? Mas que é importante para a bacia platina, que a gente viu. O Rio Uruguai apresenta 1.400 km de extensão. Então vamos lá, as principais formações lacustres do nosso país. A gente viu que nós somos ricos em rios, a gente viu as principais hidrovias, mas que nós somos pobres nesse tipo de formação, tá? Isso tudo é por causa do quê? Da nossa formação geológica, né? As principais formações lacustres, né, de lagos são encontradas aonde? No Rio Grande do Sul. Destaque para a Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim,
e Lagoa Mangueira. Aí eu coloquei num desenho aí embaixo onde elas estão localizadas. E elas estão localizadas muito próximas umas das outras, tá? Formações ligadas a restingas. O que são as restingas? Né? São extensões de cordões de sedimentos arenosos, que são depósitos paralelamente à linha da costa por ação de correntes marítimas. Então, as próprias restingas que fazem o que? A formação de lagos, né? Então, a gente pensa, o Brasil tem lago? Não, né? A gente tem o que? Lagoa. Lagoas são formações pequenininhas, né? Agora, os que a gente realmente tem, né, as lagoas grandes, né, a gente só tem no Rio Grande do Sul, ok? E para a gente terminar, a gente tem o quê? Quais são os impactos ambientais nas bacias hidrográficas brasileiras, tá? Desmatamento de área, né, até mesmo para construir as bacias e ao redor delas, né? A gente está falando também, gente, quando eu falo agora das bacias hidrográficas, estou falando também dos rios brasileiros, tá? Apodrecimento de florestas, a gente viu, né, da Araguaia, né? Houve um apodrecimento que dá um impacto muito grande na nossa atmosfera. Contaminação das águas por despejo irregular de esgoto doméstico. Falei do que está acontecendo no Rio, lá do Pará, dos rios do Pantanal. Lançamento de resíduos industriais, que acontece nas grandes cidades. Contaminação por agrotóxico, né? Acontece muito lá no Rio São Francisco. Assoreamento, Rio do Pantanal. Garimpos ilegais, muito acontece no norte e nordeste do Brasil, centro-oeste e norte do Brasil. Construção de hidrelétricas, o impacto ambiental para os nossos rios, que a gente viu o que acontece quando vai se fazer uma hidrelétrica, né? Expulsão de comunidades locais e da fauna, isso aí é um agravante, e alteração dos cursos e vazões dos rios, né? Então, assim, antes de a gente construir uma hidrelétrica, a gente tem que pensar quais são os prós e os contras. É bom para o local, mas também é a questão do que? Desses impactos que a natureza, né, ela vai ter consequência, não pode ser agora, mas pode ter uma consequência o que? Muito mais para frente, muito mais grave, né? Então a nossa aulinha ela fica por aqui então, ok? Vamos lá.